Olá, muito bom dia. Sexta-feira, 3 de maio, Giro Fortaleza, edição manhã, está no ar. Você pode nos acompanhar aqui na TV Terra do Sol, canal 42.1 e também ao vivo no portal da Prefeitura de Fortaleza, na aba TV Terra do Sol. E na edição de hoje, 100 empreendedoras receberam máquinas de costura dentro do programa Costurando o Futuro. As profissionais foram selecionadas através de um edital de chamada pública. Elas receberam capacitações gratuitas e já estão formalizadas como microempreendedoras individuais. Fortaleza agora conta com 119 postos de saúde, com a entrega de uma nova unidade de saúde no Carlito Pamplona. O equipamento deve atender aproximadamente 11 mil pessoas que moram nessa região, incluindo as famílias que vivem no residencial Dom Helder Câmara. Maio Amarelo é de campanha pela preservação de vidas no trânsito. O mês de maio ele vem com a mensagem de que a paz no trânsito depende de cada um de nós, depende de você que está no dia a dia se movimentando nas ruas. Hoje tem o Papo Saúde e vamos falar do Abril Verde, que trata da prevenção aos acidentes de trabalho, um tema que deve ser lembrado o ano todo. A campanha Abril Verde, ela na verdade é nacional e no IJF a gente também dispara ações de controle e de prevenção aos acidentes de trabalho. É a partir de agora no Giro Fortaleza, edição manhã. A gente abre essa edição falando da entrega da medalha Boticário Ferreira ao vice-presidente do Tribunal de Contas do Ceará, Valdomiro Távora. O prefeito José Sarto esteve presente na solenidade concedida pela Câmara Municipal de Fortaleza. A solenidade foi realizada no plenário da Câmara Municipal. Estiveram presentes o prefeito José Sarto e demais autoridades. A medalha Boticário Ferreira é a maior comenda do Poder Legislativo Municipal. Ela foi instituída em 1981 para homenagear os cidadãos que se destacam por relevantes serviços prestados à sociedade. Valdomiro Távora é conselheiro do Tribunal de Contas do Ceará. Atualmente, exerce a função de vice-presidente da instituição. Olha, eu fico muito feliz aí fazendo essa expressão de gratidão, né? Aqui ao Gardel, o presidente, que também vem conduzindo os trabalhos legislativos desta casa, e também estender o agradecimento a todos os vereadores e vereadoras que aí me proporcionaram esse dia aí, que até emocionado, porque a maior comenda, né, da casa, Gardel, e hoje eu estou sendo agraciado aí, e essa medalha que recebo, eu recebo também em nome dos pares, conselheiros, dos servidores do tribunal, porque o trabalho que nós desenvolvemos lá é uma equipe, né? Então, acho que é uma gratidão enorme. A gente está sendo homenageado pela essa Casa Legislativa, que tanto respeitamos, que tanto trabalha em prol do povo do município de Fortaleza. A entrega da medalha Boticário Ferreira ao conselheiro Valdomiro Távora foi um requerimento proposto pelo vereador Gardel Rolim, presidente da Câmara. O parlamentar destacou a trajetória política do agraciado. É um cearense que muito bem representa todos os cearenses, né? Fez carreira em Fortaleza, se dedicou, estudou, ocupou espaços públicos, tem origem no interior do Ceará. Essa é a história da maior parte dos cearenses, né? Então, de alguma forma, isso também representa muitos de nós que temos a nossa ancestralidade do interior, que viemos a Fortaleza, nos dedicamos à vida pública. Então isso representa muito para a Câmara Municipal, que também é formada de homens e mulheres que têm uma história parecida com essa. 100 pessoas que gostam de costurar, mas não tinham o equipamento, agora podem se dedicar à atividade. Elas receberam máquinas de costura depois de serem selecionadas em um edital. A iniciativa faz parte do projeto Costurando o Futuro. A entrega foi realizada com muita festa no Cuca do bairro Mudubim. A Maria Vilani foi uma das contempladas. Vai ser melhor, né? Porque ela já é mais uma máquina, ela faz mais coisa do que a velha que eu tenho, né? A Vera é costureira há 20 anos. Ela levou uma máquina novinha para casa. Agora vai poder trabalhar por conta própria.
Vai melhorar bastante, vai aumentar a minha renda, porque eu vou passar a confeccionar, né, na minha casa e não preciso eu sair para outro canto, né, e vou começar a fabricar minhas próprias coisas para aumentar mais a minha renda. A Nete também trabalha com confecção. A máquina de costura vai fazer uma grande diferença na vida dela. Para mim vai fazer grande coisas, viu? Grande coisa. Só em ser minha mesmo, para mim poder trabalhar, né, e ter uma renda para mim mesmo, não depender dos outros, né, assim, vírgula, né, não depender assim de estar pedindo máquina dos outros, nem ter que ir para os cuca, né, fazer. Vai ser muito bom. As máquinas são do tipo reta doméstica. Elas auxiliam no trabalho de corte, costura e acabamento. Além disso, fazem pequenos consertos de roupas. O círculo ele é completo. Ele começa desde o equipamento para dar dignidade à família, aos insumos, a capacitação e outra. Depois que dá a capacitação, a gente dá uma assessoria, uma consultoria para elas. Normalmente quem faz um curso de capacitação já vai procurando fazer outro. Quem já sabe fazer uma coisa já aprende a fazer outra coisa. E assim, entre algumas razões, esta é uma das razões muito fortes que fazem de Fortaleza a maior economia do Nordeste. As profissionais foram selecionadas através de um edital de chamada pública. Elas receberam capacitações gratuitas e já estão formalizadas como microempreendedoras individuais. Todos os programas da SDE a gente sempre foca muito em capacitação. Então, a pessoa quer receber uma máquina, beleza, dá a entrada. A gente sempre tenta fazer uma avaliação dando para quem mais precisa, feita uma análise socioeconômica. Após isso, ela faz uma capacitação de 3 dias e depois ela abre o MEI dela e recebe a máquina. Nós estamos aqui entregando hoje 100 máquinas, já temos um novo edital para 500 máquinas. Elas passaram por uma capacitação, a abertura de CNPJ, agora para além de ganhar as máquinas, elas são microempreendedoras. Para receber uma máquina dessa, é só procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que fica na Rua Tiburcio Cavalcante, 1233 Aldeota, com xerox da identidade, CPF, comprovante de residência e ser beneficiária de algum programa do governo. Nossa capital agora conta com 119 postos de saúde. É que foi entregue uma nova unidade de saúde no bairro Carlito Pamplona. Ela vai beneficiar quase 12 mil moradores da região. O posto de saúde Antônio Teixeira de Souza agora é uma realidade para os moradores do bairro Carlito Pamplona. O equipamento deve atender aproximadamente 11 mil pessoas que moram nessa região, incluindo as famílias que vivem no residencial Dom Helder Câmara e que precisavam de uma unidade de atendimento básico mais perto de casa. A nova unidade conta com consultórios clínicos e odontológicos, salas de vacina, farmácia e equipes de estratégia de saúde da família. A expectativa é que, a partir de agora, o fluxo na UAPS Carlos Ribeiro, no bairro Jacarecanga, diminua. Que vem para somar mais ainda, para dar à população uma cobertura de 100% com os agentes de saúde, agregando novas equipes com médicos, com a equipe de saúde bucal. Então é um avanço, aumentando dessa forma a cobertura da atenção primária na cidade de Fortaleza. Ele vem também com o Segunda Opinião já instalado aqui. Então o Segunda Opinião já acompanha o posto de saúde. Os profissionais aqui já podem utilizar o Segunda Opinião. O aplicativo que refere todo. A unidade de saúde também pode ser utilizada para fazer o cadastramento de pessoas que queiram receber o remédio. Então é mais uma porta, é mais um acesso que a população está recebendo do prefeito. Com mais uma unidade em funcionamento, Fortaleza passa a contar com 119 postos de saúde. Este é o primeiro dos 16 que o prefeito Sarto entrega para a população e que está contemplado no pacote de investimentos à saúde pública do município. Uma unidade completamente nova. Tudo que tem a Segunda Opinião, o tuk-tuk dos remédios, toda a informatização. O posto foi construído já com padrões arquitetônicos que são exigidos pela vigilância sanitária. E aqui agora o que era um terreno baldio virou um centro de saúde, um posto de saúde para atender a população do Carlito, do Moura Brasil, daqui mais para o lado descendo para a praia do Pirambu, né? É uma clientela que vai chegar a praticamente 12 mil pessoas a serem atendidas aqui.
E uma equipe de guardas municipais auxiliou um idoso que estava desorientado em um trilho de trem no bairro Vicente Pinzon. Segundo testemunhas, o homem estava com sinais de embriaguez e tentava atravessar a linha do trem que fica ao lado da via expressa. Isso aconteceu no último domingo. A cena foi avistada por meio das câmeras de vídeo monitoramento da guarda. As imagens mostram que um homem inicialmente tentou ajudar o idoso na travessia e, por não conseguir atuar de forma efetiva, acabou desistindo e foi embora. Em seguida, o idoso continuou andando desorientado pelos trilhos e acabou caindo em uma vala, de onde não conseguia sair. Então, os operadores do vídeo monitoramento acionaram a equipe da Guarda Municipal que passava mais próximo ao local. A equipe foi até lá, retirou o homem de dentro da vala e o levou para um local seguro para que ele seguisse aí o seu destino. Foram empossados os novos membros do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. A solenidade realizada no Teatro do Cuca Psi teve início com uma bela apresentação de dança dos bailarinos do Instituto Catiana Pena. O projeto, que funciona no bairro Granja Lisboa, é um ótimo exemplo da transformação de vida de crianças e adolescentes através de boas oportunidades. Na ocasião, 20 novos membros do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA, foram empossados para atuar durante 2 anos. 10 conselheiros foram indicados pelo governo municipal e 10 são representantes da sociedade civil eleitos no último dia 10 de abril. Pamela está no 2º mandato. Eu sou assistente social de formação, então assim, o primeiro mandato realmente trouxe para mim essa experiência e foi muito gratificante. E eu pude, enquanto profissional, entender o espaço, né, do controle social, que é do conselho, e eu pude atuar pela minha instituição para que a gente pudesse estar fortalecendo esses vínculos com a rede. Com certeza, várias ações elas vão ser projetadas, vão ser propostas para que a gente possa fazer valer a garantia e os direitos das crianças e adolescentes do município. Fortaleza tem um plano da primeira infância, o Fortaleza está fazendo já um plano municipal dos direitos da criança e adolescente, o plano decenal, e está fazendo um plano municipal também de enfrentamento à violência e exploração sexual, e tudo isso passa pelo colegiado, que é o Conselho Municipal dos Direitos de Criança e Adolescente. O evento também contou com a posse de 18 jovens no colegiado de participação de adolescentes, mais um instrumento de fortalecimento das discussões para a implantação de políticas públicas direcionadas à criança e ao adolescente. É fundamental a gente ter um conselho forte nessa área da criança e do adolescente na cidade de Fortaleza, porque o conselho, por um lado, ele contribui muito no sentido da fiscalização, do controle social, né, pela sociedade civil, em parceria com o poder público, para que a gente tenha políticas públicas que enfrentem essa questão tanto da proteção quanto da geração de oportunidades para o desenvolvimento das crianças e adolescentes na cidade de Fortaleza, né? Também o Conselho ele é fundamental no sentido de aperfeiçoar o processo de construção de boas políticas públicas, desenhar melhor políticas públicas para ter um impacto maior na cidade de Fortaleza. A Secretaria Municipal da Infraestrutura começou uma nova etapa das obras de demolição do edifício São Pedro, no bairro Praia de Iracema. Os motoristas devem ficar atentos às mudanças do trânsito no local. Com o avanço dos serviços e para garantir a segurança viária das pessoas que transitam pela região, estão sendo realizadas intervenções em alguns trechos do local. Está sendo montado o desvio aqui na Avenida Historiador Raimundo de Girão, entre a rua Gonçalves Ledos e Arariús, devido à demolição do edifício São Pedro. O sentido de quem vai ao Deota Centro ficará bloqueado as 3 faixas. Os veículos circularão nessa faixa, circularão na faixa mais à esquerda da Historiador Raimundo de Girão, seguindo normalmente o fluxo sentido centro. Os veículos que circulam sentido centro ao Deota deverão dobrar à direita na rua Arariús, à esquerda na rua Dragão do Mar
e à esquerda novamente na João Cordeiro, retornando para a Avenida Historiador Raimundo Girão. As intervenções, que devem durar até o fim dos serviços, em julho, serão acompanhadas pela AMC com orientadores de tráfego para dar suporte aos condutores quanto às mudanças na circulação. Durante todo esse período, contará com o apoio dos operadores do Via Livre como agentes da AMC no local. Toda essa mudança no trânsito aqui na região é exatamente para evitar risco à população e aos veículos que circulam nesse local. As obras de demolição do edifício São Pedro, que tiveram início em março deste ano, estão sendo executadas por uma empresa especializada e fiscalizada por engenheiros em segurança do trabalho e civis, da Secretaria Municipal da Infraestrutura. No local foram fixadas telas e bandejas de proteção para impedir a queda de material, placas informativas que delimitam as áreas de circulação e também a interdição das vias do entorno, para reforçar ainda mais a segurança de toda a área que circula o canteiro. De acordo com o secretário de Infraestrutura, 40% dos serviços já estão concluídos. Nós já fizemos uma grande parte do edifício aqui do lado norte e também para o lado leste do edifício. Então, ele está sendo desmontado nesse sentido. Na medida que ele vai avançando para o lado oeste e sul, a gente precisa aumentar a área de segurança nessas laterais, que é exatamente na rua Arariús e na Historiador Raimundo Girão. Ela está sendo feita agora com máquinas pesadas, máquinas de escavadeiras de longo alcance, que vão desmontando o prédio e puxando para essa área que já está desmontada. Muito em breve a gente vai entrar com máquinas mais pesadas ainda, que vão aumentar ainda mais a velocidade de demolição. Ainda de acordo com o secretário, quando a demolição for concluída, o terreno será entregue aos proprietários. A destinação do terreno é um terreno particular, após a demolição ele volta para o terreno. O trabalho da prefeitura é simplesmente tirar a situação de risco que o prédio trazia para a região. O prefeito Sarto se prontificou a resolver essa situação de risco através da demolição, que vai inclusive ser paga pelos donos do prédio, os condôminos, os donos do prédio vão pagar à prefeitura os custos dessa demolição e logo após ela ser concluída o terreno volta para a posse dos proprietários e a destinação vai ser dada por eles. A Orquestra Petrobras Sinfônica chega em Fortaleza com o espetáculo O Saltimbanco Sinfônico. A promessa é de emocionar diferentes gerações. Sob a regência do maestro Felipe Prazeres, o espetáculo traz no repertório canções que já estão marcadas no imaginário de milhares de brasileiros. Saltimbancos faz parte desse DNA também da Petrobras Sinfônica, de a gente atingir um público, desse novo público, da criança, mas também dos pais se identificarem com esse Saltimbancos, por exemplo, que é um espetáculo antigo, mas é um clássico já, é um clássico infantil. Então, da vontade dos pais apresentarem a orquestra para as crianças, A apresentação faz parte da turnê 2024 da Orquestra Petrobras Sinfônica, que já passou por São Paulo e segue rumo a Natal e Recife. Ao longo dos 49 anos de história, a orquestra tem como missão atuar na democratização e expansão da música de concerto em suas mais variadas formas. Quem foi ontem ao teatro pôde se emocionar com canções da banda Legião Urbana, apresentadas com arranjos inéditos. Já Saltimbancos Sinfônico convida todo um público de adultos e crianças a conhecer a diversidade sonora de um concerto. Estamos no mês de maio, que é dedicado à conscientização sobre acidentes de trânsito e a importância de salvar vidas. E a nossa capital registrou pelo 9º ano consecutivo a redução de mortes no trânsito, resultado de políticas públicas voltadas à preservação de todos. A imprudência é vista diariamente e preocupa. Fechar as vias aqui, o que mais? Pedestre atravessando fora da faixa. Fechar o trânsito eu acho terrível, sabe? O pessoal
não tem educação no trânsito, né? Uma falta de educação. Precisa se educar. No trânsito, cada um tem seu papel. E a atenção é fundamental. Muita responsabilidade, muito cuidado, porque o trânsito está calçando, tá? Tem que ser, tem que dirigir por a gente e por os outros, né? A segurança no trânsito depende de atitudes simples, como, por exemplo, obedecer à sinalização, não ultrapassar o limite de velocidade, enfim, respeitar as leis de trânsito. Não tem sentido deslocamento sem segurança. Por isso que os órgãos de trânsito, a população, ela precisa atuar diretamente para que a gente tenha essa cultura da segurança. Você está todo dia no trânsito, naquele conflito por espaço, naquela disputa de interesses, todo mundo tem seu interesse e a gente precisa cuidar da nossa segurança. O mês de maio ele vem com a mensagem de que a paz no trânsito depende de cada um de nós, depende de você que está no dia a dia se movimentando nas ruas. E é necessário que a gente tenha isso na mentalidade, a gente cuidar da nossa segurança. Desde 2011, todos os anos, Fortaleza participa da campanha nacional de segurança viária. É um mês inteiro dedicado ao Maio Amarelo. E a campanha tem esse nome não é à toa. O amarelo no trânsito significa advertência, cuidado. Com o objetivo de sensibilizar condutores e pedestres para a importância de adotar comportamentos mais seguros, a campanha deste ano tem como tema Paz no Trânsito começa por você. E nisso, os condutores vêm mostrando que estão ligados. Ano a ano, a capital cearense consegue reduzir o número de acidentes graves e mortes nas vias. É um mês para que a gente possa efetivamente mostrar à população a importância de que o comportamento seguro tem na nossa vida e que a gente possa continuar com esse volume de redução de mortalidade. É o 8º ano e, se Deus quiser, a gente vai estar chegando no 9º ano com muita redução e vai para o 10º, do 11º. Por quê? Porque a população de Fortaleza ela já absorveu essa cultura da segurança. O resultado é reflexo de uma série de ações implantadas pela Autarquia Municipal de Trânsito, que trabalha diariamente intensificando a cultura de um trânsito pacífico, no intuito de ajudar a salvar vidas. Agora, nessa pausa e a seguir, tem o Papo Saúde. Vamos falar sobre o Abril Verde, que trata da prevenção aos acidentes de trabalho. Sim, abril já terminou, mas é sempre importante estar discutindo esse tema. Um tema que lembra aí a preservação da vida e deve ser lembrado o ano inteiro. É já depois do intervalo, eu espero você. De volta com o Papo Saúde, o mês de abril já terminou, mas a temática do Abril Verde deve ser lembrada sempre, que é a prevenção de acidentes de trabalho. O IJF, que é o hospital referência de traumas aqui na capital, recebe, vez por outra, vítimas desse tipo de acidente. Por isso, a importância da campanha para o uso dos equipamentos de segurança, que muitas vezes previne o pior. Para conversar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio do Papo Saúde a doutora Adriana Alencar, que é coordenadora do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do IJF. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Doutora, qual a importância dessa campanha Abril Verde e que acontece, todos os anos no IJF? Sim, a campanha Abril Verde, ela na verdade é nacional. E no IJF a gente também dispara ações de controle e de prevenção aos acidentes de trabalho, apresentando a realidade do trabalho em termos de adoecimento. O IJF ele recebe diversas vítimas de acidentes de trabalho, em qualquer da situação, ou no deslocamento para o trabalho ou no trabalho em si. Então, atender esse paciente, conhecer, identificar o perfil dessa vítima, é importante para a gente apresentar
as políticas públicas o perfil dessa pessoa e em que ponto toda a sociedade e todo o governo, as instituições, elas têm a sua responsabilidade de atender. Então, a gente divulga esse momento, os números e o nosso perfil de atendimento para, com isso, a gente apresentar os impactos, não só pelo serviço de saúde, mas para todos os serviços que estão envolvidos. Então, vamos falar um pouquinho desse perfil, doutora? Tanto dos tipos de acidentes, né? Porque imagino que tenham vários, queda, choque elétrico, queimadura, devem ter inúmeros tipos de acidente. E também sobre a quantidade, quantos por cento dos acidentados, dos pacientes do IJF vêm de acidente do trabalho? Sim, o IJF ele recebe pacientes não só de Fortaleza, mas de todo o estado e até de outros estados. E a gente tem uma média de quase 100 atendimentos por mês de vítimas de acidente de trabalho, estando ele em qualquer das suas situações, desde o deslocamento da sua casa para o seu trabalho, no seu trabalho durante a sua atividade ou no retorno para o seu trabalho. E a gente percebe várias lesões. Todas essas lesões, elas são importantes para a gente considerar o acidente de trabalho. Frequentemente, nós temos quedas, vítimas de queda de qualquer altura, quedas de andaime, choques elétricos, queimaduras, acidentes com objetos de trabalho, como maquitas. Então, cortes que provocam várias cortes, lesões, né? Exatamente. Acidentes de trânsito também, porque a gente percebe que esse número, inclusive, ele é muito importante e está relacionado ao seu deslocamento e na própria atividade em si, enquanto motorista ou condutor de algum veículo automotor. Doutora, vocês observam que o simples uso do equipamento correto de segurança poderia ter evitado esse acidente? Sim, ele é importantíssimo porque é uma maneira de se prevenir, é uma prevenção de acidentes. Entretanto, tem outras questões que também estão associadas ao próprio trabalho, às instalações onde essa pessoa trabalha, ao deslocamento, como eu falei, o trânsito. Também é muito importante a gente considerar só tudo isso. O EPI, ele é fundamental no ato do trabalho, ali no desempenho da função, porque ele pode ser específico para aquela atividade e usado adequadamente, porque também a gente tem um grande problema dos EPIs, que é o uso inadequado. Então, ele deve ser usado adequadamente, deve ser disponibilizado numa quantidade ideal para todos os trabalhadores, para que assim a gente tente reduzir o número de lesões e, consequentemente, o número de atendimentos. Doutora, e a gente sabe que um acidente como esse, acidente de trabalho, não impacta somente o paciente, impacta uma família inteira. A gente fala, por exemplo, de um autônomo, né, que só recebe se trabalhar. E aí se acidenta, fica no IJF, em tratamento, fica sem receber e a família com certeza vai ter uma dificuldade aí socioeconômica. Sim, a gente tem esse grande problema porque as vítimas, elas de maneira geral são pessoas jovens, na sua idade mais produtiva e elas são, faz parte do sustento da família, aquela atividade. E essas lesões que a pessoa sofre no seu trabalho, de maneira geral, são lesões grandes, que impactam muito na sobrevida dela. Geram um grande período de acompanhamento, internação. De recuperação. Exatamente, pós-hospitalar também. Então, tem toda essa questão que vai impactar muito na vida financeira dessa pessoa. Não só financeira, mas também emotiva, na questão social, porque tem todo o afastamento do trabalho, as relações de trabalho, que elas são rompidas, muitas vezes, né? A pessoa, muitas vezes ela não consegue retomar aquela sua atividade laboral. E familiar, afetiva, a gente percebe um grande desgaste enquanto ser humano. Essa pessoa ela fica, de fato, muito desgastada, né? Por um simples acidente. Muitas vezes, né, que poderia ser evitado. Exato. Adriana, nesse contexto que a gente conversou, quais são as ações que o IJF está realizando nesse mês de Abril Verde? Pronto, nós realizamos já encontros com o Ministério Público do Trabalho, com a Superintendência Regional do Trabalho, para apresentar
esse perfil, apresentar os dados e também todas as questões envolvidas, juntamente com o serviço social do hospital, que traz essa situação e que o Ministério Público ele fica mais próximo desses casos e vai possivelmente atuar, porque o hospital é a principal porta de entrada de uma pessoa lesionada, ela procura o hospital. Então, nós temos ali uma vigilância contínua, sempre ativa, para identificar essas situações. E, além do setor saúde, a gente também precisa identificar para os outros órgãos. E, em abril, foi muito importante a gente ter feito esse encontro, essa reaproximação, que ela, inclusive, é feita periodicamente para a gente fortalecer as atividades e os meios, né, as tecnologias de informação, para que a sociedade tenha contato e que também o Ministério Público e a Superintendência Regional do Trabalho, eles possam intervir do ponto de vista legal. Quais são os futuros ganhos que vocês esperam, né, dessa campanha? Pronto, assim, tudo que a gente faz, a gente realmente espera um ganho e, inicialmente, a gente tem a intenção de redução dos acidentes e, consequentemente, das internações e dos acompanhamentos ambulatoriais. E quando que a gente coloca, o paciente é uma vítima, então, se ele é uma vítima, alguém deve ser responsabilizado, para que não ocorra mais situações como essas que já viveu. Então, a atuação do Ministério Público, do Sereste, que também é a Célula Regional de Saúde do Trabalhador, que a gente trabalha muito próximo, quando eles intervêm lá em loco, identificam os problemas assim, dessa maneira, eles podem evitar outros acidentes, para que outras pessoas também possam não vir mais a ser prejudicadas. Doutora, e nesse sentido, tem algum alerta especial para os motoboys? A gente sabe que com o aumento do serviço delivery, aumentaram também bastante os acidentes com motocicletas. Sim, exatamente. Infelizmente, a gente percebe esse aumento que está relacionado a pessoas que fazem entrega e a rapidez das entregas, o aumento de velocidade, condutas também do próprio motociclista implicam em maiores acidentes. E, de fato, são pessoas também que eu posso colocar, pessoas jovens e que são trabalhadores autônomos, que nessas pessoas, sim, ainda há um impacto muito maior do sentido financeiro, familiar e afetivo nas suas relações. A gente também identifica que está acontecendo um aumento importante relacionado ao cabeamento de internet, de TV a cabo, né? A gente percebe aumento de quedas de poste, quedas de alturas, pinturas, porque a construção civil ela sempre é um dos pontos que gera mais impacto, né? Mas fora isso, tem as outras atividades novas que é importante apresentar essas vítimas, que elas ainda estão um pouco ocultas, porque elas não têm uma apresentação formal. Então, a gente precisa apresentar o perfil dessas pessoas para que, de fato, a gente encontre políticas públicas para o atendimento adequado e redução desses acidentes. Muito obrigada, doutora, pela conversa e pelas informações. Fica aí o alerta, né, para todos os trabalhadores. Sim. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Obrigada. O Papo Saúde de hoje fica por aqui. E assim a gente encerra essa edição de hoje. Muito obrigada aí pela sua companhia. Outras notícias ao longo da nossa programação. A gente volta a se encontrar segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã. Eu e toda a nossa equipe esperamos por você. Encontro marcado. Bom final de semana e até lá. Tchau, tchau.